L'episodio narrato nel brano evangelico di oggi O episódio narrado da passagem do Evangelho de hoje é referido apenas pelo evangelista Lucas, que o coloca em uma aldeia da qual ele não diz o nome, mas sabemos que é Betânia, porque estamos falando de uma família bem conhecida a nós, a de Marta, Maria e Lázaro. Onde se localiza Betânia? Olha ao fundo e você vê a encosta oriental do Monte das Oliveiras e ao longo da costa você vê que há casas espalhadas. Aquela é a Betânia do início do século passado. Hoje, a cidade de Betânia tem mais de 20 mil habitantes. notate sulla cima del Monte degli Olivi Observe no topo, no alto do Monte das Oliveiras, uma torre de sino que tem 61 metros de altura. Pertence à Igreja Ortodoxa Russa da Ascensão, e é ali que os ortodoxos celebram a Ascensão de Jesus. De cima daquela torre, você pode contemplar uma vista de tirar o fôlego. Na direção do sul, se vê o Mar Morto e também Belém. Na direção do norte, o olhar pode contemplar o deserto da Judéia até a Samaria. Samaria. Proviamo a immaginare adesso. Imaginemos agora de subir no ponto mais alto do Monte das Oliveiras e depois descer ao longo da costa ocidental. Chegamos assim em Jerusalém e aqui está agora uma foto que mostra a cidade de Jerusalém. No fundo, você vê a parte ocidental do Monte das Oliveiras e há, naturalmente, aquela torre de sino que eu mostrei anteriormente. Questa foto è stata presa dalla Esta foto foi tirada do alto de uma das 3 torres do palácio que Herodes tinha mandado construir para si, na parte mais alta da cidade de Jerusalém. Dali ele podia ver toda a cidade, via o Monte das Oliveiras ao fundo, depois a esplanada do templo, com o centro do santuário, que estava localizado onde você vê a cúpula dourada. Perché ho insistito su quel Monte degli Olivi? Perché così Por que eu insisti sobre o Monte das Oliveiras? Porque assim você tem a ideia do caminho que Jesus tinha que fazer quando, como nos diz o evangelista Marcos, quando nos conta sobre a última semana que Jesus passou em Jerusalém, ele diz que, à noite, Jesus ia descansar em Betânia. De manhãzinha, ele partia de Betânia, subia o Monte das Oliveiras e, em seguida, passava o dia todo no Templo de Jerusalém, ensinando, escutando. Depois tinha as discussões com os escribas e com os fariseus. Então, você tem a ideia da caminhada que ele tinha que fazer cada dia para ir de Betânia até Jerusalém. Vamos voltar agora para a parte oriental do Monte das Oliveiras, onde estávamos antes. E eu vou mostrar uma foto de Betânia do início dos anos 1800. E assim nos aproximamos um pouco de como era no tempo de Jesus. Pense que a Betânia do tempo de Jesus não era muito diferente daquela que você está vendo na foto. Ali foram feitas escavações e foram encontradas cavernas que tinham sido habitadas, cisternas, porões, fornos, armazéns, baús para os grãos de trigo, tochas, muitas lamparinas a óleo. Vamos ver agora o que aconteceu um dia nesta aldeia de Betânia. Ouçamos. in questo villaggio di Betania. Sentiamo. Mentre erano in Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Il racconto A narração inicia fazendo referência ao caminho que Jesus fazia com seus discípulos. Lembre-se que quando ele ainda estava em Cafarnaum, tinha tomado a decisão firme de ir na direção de Jerusalém. Tinha passado por Samaria, onde foi expulso, e agora chegou a um povoado onde uma mulher, Marta, o acolhe em sua casa. notiamo Observemos o que nos diz Lucas. Jesus entrou na casa de Marta. Onde foram parar os discípulos? Desapareceram. Eles não entram na casa de Marta, apenas Jesus. Por qual razão?
Esta família no Evangelho segundo Lucas e também no Evangelho segundo João assume o significado simbólico. Observe as pessoas que compõem a família. Não há pai, mãe, marido, esposa, avós, filhos, não. É uma família composta apenas de irmãos e irmãs, que é a imagem da comunidade dos discípulos que recebe Jesus e o seu Evangelho. Coglie Gesù e il suo Vangelo. Ecco la ragione per cui Eis a razão pela qual os discípulos não entram na casa de Marta. Eles são esta família que é chamada a receber Jesus quando chega. E é Marta quem acolhe Jesus. Não se fala de Lázaro. Sobre ele fala o evangelista João. Normalmente era o homem, o chefe da família, que acolhia os hóspedes. E quando esse chegava, então se sentava com o hóspede. As mulheres ficavam dentro da casa, na cozinha, e não podiam mostrar-se. Nesta casa, os papéis são alterados. A chefe é uma mulher, Marta, e quem se entretém com o hóspede é outra mulher, Maria. Aqui recebemos uma mensagem muito importante. Onde Jesus é acolhido, onde chega, o Evangelho derruba todos os preconceitos e discriminações entre homem e mulher, que são tradições de uma cultura de herança pagã, que são denunciadas pelo Evangelho e superadas. Depois, é colocada em questão não só a superação dos papéis e a sujeição das mulheres, mas há um comportamento revolucionário por parte de Jesus. Naquele tempo, era totalmente inconveniente para um homem aceitar a hospitalidade oferecida por uma mulher. Jesus não se deixa condicionar pelas tradições. É um homem livre em relação às mulheres. Ele que é tão exigente na pureza do coração, quando diz, quem olha para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério, ele tão exigente é livre no relacionamento com as mulheres, porque ele tem um coração puro. E tem uma mensagem ainda mais importante, que é o tema central da passagem bíblica. Jesus é Deus que pede para ser acolhido. O nosso Deus tem necessidade de entrar no coração de cada um de nós em nossa casa. Nós aprendemos a pensar Deus como um rei sentado no trono, a quem, prostrando-se, pedimos alguns favores e depois, ai de quem o deixa com raiva, porque ele se torna severo. O nosso Deus é muito humano e cheio de ternura. Nós ouvemos isso em Jesus. É um Deus que busca a nossa companhia, que precisa ser ouvido. la nostra compagnia che ha bisogno di essere ascoltata. Jesus se encontra em Jerusalém e lá um ambiente muito hostil, cheio de armadilhas, porque eles querem acusá-lo, matá-lo. Neste ambiente, quando Jesus chega à noite na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele sente a necessidade de encontrar um contexto familiar no qual sentir-se bem-vindo, acolhido, compreendido por aqueles que compartilham as suas escolhas corajosas. Busca uma casa onde ele também pode desabafar suas tristezas, por assim dizer. Nosso Deus é assim, ele precisa afeto, do calor humano, ele busca a nossa amizade. Nenhum Deus é como o nosso Deus, que nós vemos a partir da imagem perfeita que nos dá Jesus de Nazaré. Che è Gesù di Nazareth. No capítulo 3º do livro do Apocalipse, tem um texto famoso de uma carta que o ressuscitado escreve para a comunidade de Laodiceia. Il risorto scrive alla comunità di Laodicea. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ed egli con me. È Dio É Deus que bate na porta. Uma voz que não se impõe pela força, mas que faz uma proposta de amor. É como um namorado que quer conquistar o coração da pessoa amada, e essa pessoa amada poderia mantê-lo fora de sua casa, porque ele está ali, mas deixa sempre livre para ser acolhido. E agora entra na cena Maria. Ouçamos.
accoglierlo. E adesso entra in scena Maria. Sentiamo. Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Presso i piedi del Signore ascoltava la sua parola. Come mai le Por que o evangelista Lucas dá destaque à posição sentada de Maria? Ela estava sentada aos pés do Mestre. Nas casas palestinenses não havia cadeiras, havia tapetes para que todos pudessem ficar sentados no chão. Esta não é uma anotação sem importância, mas se trata de uma expressão técnica que tem um valor muito específico. Estar sentado aos pés de um mestre significava ser acolhido entre os seus discípulos. Essa expressão era aplicada para aqueles que participavam oficialmente e regularmente às aulas de um rabino. regolarmente alle lezioni di Dos un Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo se lembra com orgulho: eu estava sentado aos pés do grande rabino Gamaliel. Essa expressão aparentemente afetuosa, devota de Maria, sentada aos pés de Jesus, constitui uma absoluta novidade. Nenhum mestre jamais aceitaria uma mulher entre os seus discípulos. un maestro avrebbe mai accettato una Diziam os rabinos: é melhor queimar a Bíblia do que colocá-la na mão de uma mulher. E também que as mulheres não se atrevam a pronunciar a bênção antes das refeições. E ainda, se uma mulher vai para a sinagoga, que fique escondida, não apareça em público. compaia in pubblico. Essa mentalidade era muito difundida e também se infiltrou nas primeiras comunidades cristãs. Em Corinto, por exemplo, Paulo dá ordem que as mulheres devem ficar quietas nas reuniões, porque não é permitido a elas falarem. Se elas querem aprender alguma coisa, devem interrogar seus maridos em casa, porque é inconveniente para uma mulher falar durante a reunião da comunidade. Parlare durante l'incontro comunitario. Prestemos atenção, então, para a mensagem que o evangelista quer nos dar. Maria está sentada aos pés de Jesus, não para conversar ou falar sobre coisas banais, mas para ouvir a palavra de Deus. É a imagem do discípulo que se coloca devotamente na escuta do Evangelho enquanto escuta o Mestre. Vangelo in ascolto del maestro. E E adesso Lucas insere Marta na cena, que não entende a escolha de sua irmã Maria. Gostaria que ela deixasse de escutar, que não perdesse tempo e se envolvesse imediatamente em algum serviço. Ouçamos. qualche servizio. Sentiamo. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. Lasciato sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Lucas não está nos contando sobre uma banal discussão entre duas irmãs, uma daquelas tantas brigas que assistimos em nossas famílias. O que Marta representa? Ela representa aqueles membros da comunidade de hoje que, igual Marta, amam Jesus, o recebem em sua casa, isto é, na sua vida, são batizados, crismados, vão na igreja, mas depois, para eles, ouvir a palavra fica em segundo lugar. Eles entendem que é algo secundário em referência ao agir, ao fazer, aos compromissos no trabalho, à eficiência, à produção. Essa é a coisa mais importante, segundo eles. A escuta da palavra é algo que pode ser deixado de lado. Eis aqui um comportamento perigoso do qual Lucas quer avisar os discípulos. I discepoli. Vuole che si rendano conto. Ele quer que percebam que a atividade que não surge da escuta da palavra e que não é continuamente alimentada por essa escuta se transforma em agitação, em estresse e acaba absorvendo todas as energias, todos os interesses,
até levar a pessoa a perder de vista o objetivo, o sentido da vida, o que se faz em toda a existência. Pensemos em quantos cristãos que têm sucesso em sua profissão. Logo que acordam de manhã, começam a agitar-se com uma agenda lotada de atividades, corre o dia todo, chegando exaustos à noite, sem ter tido um minuto de tempo para rezar, para refletir, para se perguntar se o que estão fazendo na vida está em sintonia ou não com o desígnio de Deus para a sua vida. Na reação de Marta, vemos o resultado desse fazer que não é precedido pela escuta da palavra. Dall'ascolto della parola. Il verbo perispalma. O verbo grego perispalmai, empregado aqui, significa que Marta estava distraída, agitada, aqui e ali, com muitos serviços. E o que ela faz? Adiantou-se e aproximou-se de Jesus. O termo grego usado aqui não é adiantou-se, mas foi para cima, com muita raiva. Eis a pessoa que não escutou a palavra de Deus, que é totalmente tomada pelo agir, não tem tempo nem mesmo para respirar. E qual é o resultado? Não está feliz, não é uma pessoa serena. Na sua reação, nós percebemos o sinal de um trabalho mal conduzido, não guiado pela palavra de Deus. E qual é o resultado? Bastante raiva, brigas, irritação. Marta se irrita com todos, até mesmo com o hóspede, que não tem nada a ver. Ouçamos agora o que Jesus responde a ela. Sentiamo adesso cosa le risponde Gesù. Ma il Signore le rispose: Marta, 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 tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. sarà tolta. Marta, 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 por que é repetido o nome? É o modo como muitas vezes na Bíblia é apresentada a vocação de uma pessoa. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo. Marta aqui é chamada a se tornar discípula. Ela é uma pessoa boa, trabalha, mas não é ainda discípula. Para se tornar um discípulo, ela deve entender que ela deve colocar em primeiro lugar, antes do trabalho, a escuta da palavra do Mestre, que deve guiar depois toda a sua vida. A consequência de não ouvir a palavra é: Marta, tu te preocupas e tu te agitas. O verbo grego preocupar-se, merimenal, descreve a divisão que ocorre no coração da pessoa quando ela é atraída para duas coisas opostas. Marta fica preocupada, um pouco aqui e um pouco ali. Depois fica agitada. O verbo turbase significa: Marta, tu só geras uma grande confusão e por isso não consegues nem mesmo desfrutar das coisas bonitas da vida que você está fazendo. Fica sem tempo para parar, para aproveitar a vida, para encontrar-se com os irmãos. Observe, não é o trabalho, as atividades em prol dos outros que nos afastam de Deus. É a alienação nesse trabalho, o perder a cabeça, não ter um momento para respirar e sem tempo para pensar em outra coisa. É isso que nos desumaniza, nos faz negligenciar o que é essencial na vida. Apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria ha scelto l'eredità buona. O que é essa oposição entre muitas coisas e a única necessária? Algumas traduções dizem: Maria escolheu a melhor parte. O texto não fala de melhor. Ela escolheu a parte boa. Estar sempre com o Senhor. Esta é a parte boa que Maria escolheu ouvindo a palavra. Ela vive toda a sua vida em sintonia com o Mestre. Tutta la sua vita in sintonia
con O il grande problema do homem de hoje é precisamente a negligência desta parte boa, do que é necessário, do que é essencial. Isso também acontece em nossas paróquias. Podemos verificar que há padres catequistas, cristãos engajados em muitos serviços de caridade na catequese, mas se este trabalho não é precedido pela escuta do Evangelho, é transformado logo em busca frenética de resultados, que muitas vezes também se torna causa de ciúme, brigas, em busca de visibilidade. Jesus não diz que Maria não deve trabalhar, mas a parte boa, indispensável que ela escolheu é ouvir a palavra, que depois guia todas as suas escolhas. indispensabile che lei ha scelto è l'ascolto della parola, che poi guida tutte le Depois scelte. das palavras de Jesus, ninguém diz mais nada. A narração, de fato, não parece ter terminado. Parece que Lucas realmente quer chamar atenção para o silêncio. Aqui vemos o silêncio de Maria. Durante toda a narração, ela não diz nem sequer uma palavra. Não se defende, não explica sua escolha, silencia. Tudo leva a supor que o seu silêncio, que é um sinal de meditação, de internalização da palavra que ela escutou. Este silêncio também foi prolongado depois. Então, não é suficiente ouvir o Evangelho, a palavra do Mestre. Esta deve ser meditada, assimilada, e isso só pode acontecer no silêncio. Marta agora precisa sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, para recuperar a calma, a serenidade interior, a paz. Concluindo essa explicação, podemos lembrar o que diz o evangelista João no capítulo 12 do seu Evangelho, quando ele apresenta Maria, que manifesta o resultado da escuta da palavra do Mestre. Ela que derrama sem pensar o precioso perfume de nardo, que é um símbolo do amor gratuito, e doa esse nardo para Jesus através do amor para o irmão. Este perfume de amor, que é o perfume de amor a Cristo, é um perfume perene. E o evangelista João diz que toda a casa ficou cheia daquele perfume de amor. É o amor que deveriam perceber imediatamente aquelas pessoas que se aproximam de nossas comunidades, quando essas comunidades, em suas atividades, em seu trabalho, fazem preceder em tudo a escuta da palavra de Deus. Fanno precedere tutto dall'ascolto della parola.